E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste sábado, 20 de junho, completará 30 anos de um dos jogos mais melancólicos da história do São Paulo. Uma vitória por 6-1 em cima do Noroeste no Morumbi, um Morumbi vazio. O público oficial não divulgado, mas cerca de 200 pessoas no estádio para ver o São Paulo ganhar do Noroeste por 6-1 e ser eliminado do Campeonato Paulista, na repescagem do Campeonato Paulista. E com isso, o São Paulo acaba não indo para a fase final e cria polêmica. E o São Paulo foi rebaixado ou não no Campeonato Paulista? Porque essa é uma provocação muito comum em São Paulo. Torcedores rivais do São Paulo dizem que o São Paulo foi rebaixado em 90 e os São Paulinos falam que o São Paulo nunca foi rebaixado. E aí? Como é que foi essa questão do rebaixamento do São Paulo? Esse é um vídeo aqui que eu tô querendo ensaiar o início de uma nova série sobre regulamentos de campeonatos esquisitos aqui no Brasil, ou sobre histórias de campeonatos diferentes no Brasil. Então, de repente, começa com esse Paulista de 90, que é uma história interessante. Então, vou ficar primeiro falando do São Paulo, depois eu sigo para o resto do campeonato ali, depois de falar do São Paulo. Bom, como que era o regulamento do Campeonato Paulista de 90? Que era uma bagunça, para vocês entenderem como o São Paulo chegou aonde chegou aí, né? O Campeonato Paulista tinha 24 times, dividido em dois grupos de 12. Né? Nesses dois grupos de 12, os times se enfrentavam em dois turnos na primeira fase. No primeiro turno dentro do próprio grupo e no segundo contra os times do outro grupo. Tá? Nisso, o primeiro colocado de cada grupo na primeira fase garantia as vagas de São Paulo na Copa do Brasil. A Copa do Brasil na época era só para o campeão estadual e para os vices de alguns estados. Naquele ano, São Paulo pegou o primeiro colocado de cada grupo na primeira fase, não foram com os finalistas do campeonato. Tá? Por isso que, inclusive, os finalistas que a gente vai ver mais para frente não jogaram a Copa do Brasil do ano seguinte. E, além de tudo, classificavam assim, desses dois grupos, dos 12 times de cada grupo, se classificavam para a segunda fase os 7 primeiros do grupo 1 e os 5 primeiros do grupo 2. Né, formando 12 times. Os 12 times que não se classificassem, os 5 últimos do grupo 1 e os 7 últimos do grupo 2 iriam para uma repescagem, em que eles formariam 2 grupos de 6 que jogavam só dentro do próprio grupo. O primeiro colocado de cada grupo iria também para a segunda fase, que teria 14 times, 2 grupos de 7, com o campeão de cada grupo fazendo a final. Tá? O São Paulo teve problemas no campeonato, tá? Não faz um campeonato brilhante, mas acaba sendo prejudicado também pela formação dos grupos. São Paulo fica no grupo 1. O grupo 1 tinha Corinthians, vou falar pela ordem da classificação, tá? Corinthians, Palmeiras, Bragantino, Santos, Mogi Mirim, Portuguesa, Novo Horizontino, São Paulo, União São João, Guarani, São José, Inter de Limeira. Se a gente for ver os times, são justamente os times mais fortes da época. Bom, primeiro tem os 5 grandes, né? Os 4 grandes mais a Portuguesa, que na época se via como o quinto grande. Tinha o Guarani, que tinha sido vice-campeão paulista de 88, era um time forte, muito competitivo na época. Tinha o São José, que tinha sido vice-campeão paulista em 89, então ele era o atual vice-campeão paulista. Tinha o Bragantino, que tinha sido semifinalista do Paulista de 89 e tinha sido campeão brasileiro da segunda divisão em 90, tendo São José como vice-campeão brasileiro, ou seja, campeão e vice da Série B também estavam nesse grupo, e a Inter de Limeira, que tinha sido campeão paulista 4 anos antes, em 86. Né? Então esse grupo era muito forte. O São Paulo faz uma campanha de 8 vitórias, 7 derrotas e 7 empates e 8 derrotas, é uma campanha de meio de tabela, mas num grupo forte, acabou sendo o 8º colocado, ou seja, o melhor colocado entre os times que não passavam para a segunda fase. Então o São Paulo foi para a repescagem. No outro grupo tinha 15 de Piracicaba, 15 de Jaú, Ferroviária, Ituano, que na época era o Ferroviário Ituano, que depois mudou de nome para o atual Ituano, então não é um outro clube, é o mesmo clube, só mudou de nome, mas ele era um clube ligado aos ferroviários, né? Então era a Ferroviária, o Ferroviário Ituano, o América de Rio Preto, e daí entre os que não se classificaram para a segunda fase diretamente, Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta, que é um time forte, tradicional, mas na época estava vindo da segunda divisão, São Bento, Noroeste, Juventus, Santo André e Catanduvense.
Daí vamos para a repescagem. A repescagem, a ideia da repescagem ela era ser disputada durante a Copa do Mundo. Então o campeonato para a Copa do Mundo de 90 e os times mais importantes ali ficam esperando para jogar a segunda fase. Né? Enquanto isso, os pequenos iriam ficar jogando durante a Copa do Mundo para tentar se salvar. Não esperavam que o São Paulo caísse nisso. Né? Então o São Paulo cai no grupo 1 da repescagem com Botafogo de Ribeirão, Santo André, Ponte Preta, Inter de Limeira e Noroeste. O São Paulo não consegue engrenar em nenhum momento nessa repescagem. Ele tem uma série boa de resultados, mas depois cai. Né? E teve uma criptonita do São Paulo nessa repescagem, que foi o Santo André. Né? O São Paulo estreia na repescagem fazendo 2-1 na Ponte Preta, depois ganha de 2-1 da Inter em Limeira, que era um bom resultado. Parecia que a coisa estava andando, mas depois o São Paulo perde do Santo André em Santo André e empata com o Botafogo em Ribeirão Preto. Empata com o Botafogo no Morumbi. Depois o São Paulo goleia o Noroeste. O gol é 3-0, faz 3-0 no Noroeste em Bauru, 3-1 na Ponte Preta em Campinas. Parece que a coisa vai engrenar de novo, né? Mas depois não vai. O São Paulo empata em casa com a Inter de Limeira. Depois o São Paulo perde no Morumbi do Santo André. E daí bate o desespero. Porque com esses tropeços aí, o São Paulo fica na penúltima rodada 2 pontos atrás do Botafogo de Ribeirão. E valiam 2 pontos por vitória, né? Então não bastava só ganhar e o outro empatar, né? Você tinha que ganhar e o outro perder, né? E tem um confronto direto em Ribeirão Preto na penúltima rodada. O Botafogo consegue 1-1 com o São Paulo em Ribeirão, no estádio Santa Cruz. Então o São Paulo vai para a última rodada atrás do Botafogo e com um saldo de gols pior. O São Paulo teria que golear o Noroeste e torcer para o Botafogo perder da Inter em Limeira. O São Paulo goleia o Noroeste. O São Paulo tira a diferença de saldo e faz 6-1. Mas o Botafogo segura o 0-0 com a Inter e fica na frente com 14 pontos. O São Paulo fica com 13. Esse jogo foi bizarrão, tá? Esse jogo São Paulo e Noroeste foi bizarrão. Esse jogo foi numa quarta-feira à 1 da tarde no Morumbi. Teve um público de cerca de 200 pessoas, né? O São Paulo não divulgou o público no momento do jogo, mas as equipes de reportagem que foram contaram cerca de 200 pessoas, então era muito fácil contar. Por que um público tão ruim assim? Bom, primeiro, um dia de semana à 1 da tarde não ajuda muito, né? Segundo, que naquela tarde o Brasil ia jogar com a Escócia na Copa do Mundo. O Brasil ganha da Escócia por 1-0, gol do Miller, inclusive um ex-São Paulino. O Brasil joga com a Escócia na Copa do Mundo. O jogo começou às 4 da tarde naquele dia. Então, o São Paulo claramente perdeu da Copa do Mundo ali na atratividade. Mas naquela época que a seleção brasileira tinha um apelo muito forte, muito mais forte do que hoje, e Copa do Mundo sempre tem um apelo forte, né? Ainda assim, o time do São Paulo não era para ter caído na repescagem, né? Tinha o Gilmar no gol, Gilmar Rinaldi, Zé Teodoro na lateral direita, um lateral direito bom, fez carreira no Goiás, depois no São Paulo, chegou a ser cogitado para a seleção brasileira. Adilson, Ronaldo, o Ronaldão, né, que foi campeão do mundo em 94, e o Nelsinho, lateral esquerdo, que também teve passagem na seleção. No meio de campo, Flávio, Bernardo, o Bernardão, né, e o Betinho. No ataque, Ney. Entrou no lugar dele o Elivelton, que era uma revelação ali, um moleque. Márcio e Renatinho. Entrou no lugar do Renatinho o Wilsinho. O técnico era o Pablo Forlan, que o pai do Diego Forlan, né? Pablo Forlan, ídolo histórico de São Paulo, e pai do Diego Forlan, jogador uruguaio. Recém-aposentado e agora também técnico, né? Então o São Paulo faz 6-1 no Noroeste, mas não consegue e cai na repescagem. E aí, isso é rebaixamento ou não é rebaixamento? Né? Porque o regulamento do Paulista de 90 já previa que o Paulista de 91 seria formado por 2 módulos e o São Paulo, quem não passasse da repescagem, ia para o módulo amarelo. Seria um módulo verde e um módulo amarelo. O módulo verde seria formado pelos 14 finalistas do Campeonato Paulista de 90, né? Então os 2 grupos de 7 que se formaram, os 12 que se classificaram, mais os 2 da repescagem. E o módulo amarelo seria formado pelos 10 que caíram na repescagem de 90 e mais os 4 que vinham da divisão especial, que era a segunda divisão na época, formando 14 times também. E aí, né, o que muita gente fala é que houve uma virada de mesa, que seria um rebaixamento. O Campeonato Paulista estaria dividido separado em 2 divisões de 14, mas eles não chamavam de segunda divisão
porque não podia. Como até hoje não chamam, né? Mas na época não podia, porque se um time caísse para a segunda divisão estadual, ele perderia sua vaga no Campeonato Brasileiro, né? Ele não podia jogar uma divisão nacional se ele não estivesse na primeira divisão estadual. Hoje não existe mais essa regra, já faz um tempo, mas durante muito tempo existiu essa regra. Então eles não criaram esse regulamento aí, até porque muita gente cairia, né? Inter de Limeira também, São Paulo, São José, né? Mas o São Paulo virou a mesa ou não virou? O regulamento do Campeonato Paulista de 90, antes do campeonato começar, já dizia: não haverá rebaixamento. O regulamento do Campeonato Paulista de 90 já dizia que o Campeonato Paulista de 91 seria dividido dessa forma, mas que esses dois grupos fariam parte da primeira divisão. Então São Paulo não foi rebaixado, né? Isso está muito claro no papel. Você pega o regulamento, está documentado e também está publicado na imprensa, nas matérias que explicavam o regulamento do Campeonato Paulista de 90. Inclusive, vários times pequenos resolveram não gastar muito dinheiro na montagem dos seus times no Paulista de 90 porque eles sabiam que não ia ter rebaixamento, né? Então tem reportagem da Placar dizendo que o Juventus não estava gastando muito dinheiro, que o Novo Horizontino, que acabou indo muito bem naquele campeonato, não ia gastar muito dinheiro porque sabia que não podia ser rebaixado. Então não tinha rebaixamento no Campeonato Paulista de 90. O São Paulo não foi rebaixado. Agora, por que surge essa história de que o São Paulo foi rebaixado? Primeiro que o São Paulo não se ajudou. O São Paulo da época, a diretoria do São Paulo principalmente não se ajudou, né? A Folha publica no dia seguinte à eliminação do São Paulo uma reportagem, o relato do jogo do São Paulo e Noroeste, dizendo que o São Paulo foi rebaixado, né, dizendo que o São Paulo vai disputar a segunda divisão em 91, foi essa manchete. E nessa reportagem eles entrevistam os dirigentes do São Paulo, e dirigentes do São Paulo parecem meio perdidos, né? O Hermann Köster, que era diretor adjunto do São Paulo, e o Fernando Casal de Rey, que era diretor de futebol do São Paulo, se mostram meio perdidos com a situação, porque quando o São Paulo não passa, eles começam a falar: vamos ver o regulamento, vamos ver se realmente tem que cumprir, como é que é isso, como é que tem que fazer, é um pesadelo. Quer dizer, o São Paulo, naquele momento, os dirigentes estavam meio perdidos e não souberam deixar muito claro, já fazer com que essa versão da história morresse na hora, né? Tô até com a reportagem aqui, por exemplo, o Hermann Köster falou: vamos cumprir a lei, lei é lei. Né? Então, assim, eles vão falar, já assumindo que o São Paulo não, vamos cair mesmo, vamos jogar a segunda divisão, não vamos virar a mesa, né? E o Fernando Casal de Rey fala: estamos vivendo um pesadelo, vamos começar uma vida nova, entendeu? O São Paulo, ele fala que o Fernando Casal de Rey fala que o São Paulo poderia até pensar em recorrer à justiça desportiva para ver o que pode acontecer para reverter essa situação. Quer dizer, esses dirigentes do São Paulo, nesse momento, eles ajudam a reforçar a ideia de que houve um rebaixamento, sendo que o regulamento dizia que não haveria rebaixamento, tá? Talvez eles se referissem ao fato que o São Paulo não queria jogar um grupo fraco, né? Porque dele não jogaria clássicos, por exemplo, né? E como ele não jogou, só jogou clássicos na fase final do Paulista de 91. Mas talvez eles quisessem evitar isso. Talvez a situação era de uma humilhação. O São Paulo estava caindo para um grupo mais fraco, para um pelotão de times mais fracos. Então, moralmente, alguns São Paulinos talvez tenham se sentido rebaixados nesse aspecto, não no rebaixamento de campeonato, mas nessa coisa de você ter caído para um grupo fraco, né? Você perdeu o status. E daí, sobretudo os dirigentes naquele momento não souberam mudar essa versão da história de que o São Paulo teria sido rebaixado. Mas o São Paulo não foi, porque não havia rebaixamento naquele ano. Nunca se previu. Ele falou: mas não é meio que esquisito, né? Forma um time dos fracos, um time dos fortes para se classificar, tudo. Não é. Não é estranho, porque o Campeonato Paulista já vinha adotando esse tipo de modelo. Depois do Campeonato Paulista de 87, que tinha 20 times e todos eles ficavam era um grupo único, né? Turno e retorno, o campeão de cada turno mais os dois melhores fazem a semifinal. O Paulista começa a adotar um modelo de divisão em dois grupos, um grupo mais forte e um grupo mais fraco, desde o Paulista de 88. Vou passar aqui os times do Paulista de 88. Grupo A. Desculpa, Paulista de 89, né? O Paulista de 88 ainda é normal. Daí o Paulista de 89 eles dividem em grupo forte e grupo fraco, né? O grupo 1, Mogi Mirim, Internacional, União São João, Novo Horizontino, 15 de Piracicaba, Noroeste, América de Rio Preto, Catanduvense, Ferroviária, Botafogo e 15 de Jaú. Grupo 2,
Palmeiras, São José, Guarani, Portuguesa, São Paulo, Corinthians, Bragantino, Santos, Santo André, Juventus e São Bento. Claramente o grupo 2 é mais forte, né? Por exemplo, dos 8 times que chegaram no quadrangular semifinal do Campeonato Paulista de 88, né, os 4 grandes estão aqui, e mais o São José e o Guarani. E o Guarani tinha sido finalista, né? Só 15 de Jaú e Inter de Limeira, entre os 8 primeiros do Paulista de 88, estavam no grupo 1 de 89. O grupo 2 claramente era o grupo dos times mais fortes. Campeonato Paulista de 90, já com 24 clubes. Eu falei para você, né, um grupo forte, eu falei para vocês, um grupo forte, um grupo fraco, e que foi dividido de acordo com a classificação do Campeonato Paulista do ano anterior. Então, o Paulista já vinha adotando esse modelo de grupo forte e grupo fraco. A única diferença é que em 91 esse módulo forte e módulo fraco só jogavam dentro de seus próprios grupos, sendo que no Paulista de 89 e de 90 eles separavam em um grupo forte e grupo fraco, mas todo mundo jogava contra todo mundo. Mas a Federação Paulista já vinha adotando esse modelo, tá? Para informação, Paulista de 91, o grupo verde, né, como foi chamado, o módulo verde: Corinthians, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão, Portuguesa, Guarani, Bragantino, Santos, Ituano, América de Rio Preto, 15 de Piracicaba, Novo Horizontino, 15 de Jaú, Ferroviária e Mojimirim. O grupo amarelo, o grupo mais fraco: São Paulo, Inter de Limeira, Santo André, Noroeste, São Carlense, que vinha da Série B, da Divisão Especial, Juventus, Ponte Preta, Rio Branco de Americana, também vinha da Divisão Especial, União São João, Marília, vinha da Divisão Especial, São José, Grêmio Catanduvense, Olímpia, que é outro time que vinha da Divisão Especial, e o São Bento, o último colocado, que foi o único rebaixado no Paulista de 91 para o Paulista de 92, e São Paulo seguiu com esse modelo em 91, 92, 93, né, com um grupo forte e um grupo fraco, o grupo forte classificando muitos times para a fase final, o grupo fraco só um pouquinho. Então, não foi uma coisa fora do contexto, tá, esse Paulista de 91. Então, dá para argumentar muito bem que isso era uma coisa que fazia sentido para a época, que eles vinham adotando e que não tem cara de virada de mesa. Até porque no começo do regulamento do campeonato de 90 já se falava que 91 seria assim, tá? Então, São Paulo não caiu. Agora, como a versão de que o São Paulo caiu ganha ritmo, primeiro porque os rivais querem provocar, mas porque o próprio São Paulo, ou pelo menos membros do São Paulo, foram incompetentes, em fazer essa versão morrer rápido, eles acabam aceitando a ideia com alguma facilidade naquele momento, essa versão vai ganhando força. E depois a gente até vê que, por exemplo, tem entrevista que o Tele Santana o Tele Santana, que não estava no São Paulo na época, o Tele Santana assume o São Paulo no Brasileiro de 90, justamente depois desse desastre do Paulista. O Tele Santana tem uma entrevista, um vídeo dele dando entrevista no Roda Viva, falando que o São Paulo foi rebaixado. Ele menciona isso. Tem até ingresso ali, né, que chama o jogo de segunda divisão, sei lá o quê. Mas e também na hora de imprimir o ingresso, o cara foi lá e escreveu daquilo, né? Isso não é um documento, né? Ainda mais naquela época que a coisa era muito mais amadora, tá? Mas o São Paulo não foi rebaixado, não, tá? Você pode dizer que moralmente o São Paulo caiu para o grupo dos mais fracos, que o São Paulo naquele momento se sentiu humilhado, né? Uma humilhação quase equivalente a de cair para uma segunda divisão, mas o São Paulo não foi rebaixado, tá? Isso daí não é verdade, tá? Agora, para seguir o Campeonato Paulista de 90, né, para a segunda parte aqui do vídeo, os 14 times se dividiram em 2 grupos de 7 para jogar a fase final. Então, eram os times que vinham da repescagem e mais os times que tinham se salvado. E essa segunda fase é jogada depois da Copa do Mundo. Ou, quer dizer, ainda na Copa do Mundo, mas já na reta final da Copa do Mundo, o Brasil já tinha sido eliminado, inclusive, né? Então, num dos grupos, quem sobrevive é o Botafogo de Ribeirão, né, que fica à frente do São Paulo, e no outro é o Guarani, que ganha a disputa com o União São João e com São Bento. Então vamos os dois grupos se dividem em preto e vermelho na segunda fase do Paulista de 90. O grupo preto com 15 de Jaú, Mojimirim, Ituano, Botafogo de Ribeirão, Santos, Corinthians e Bragantino. O grupo preto com Ferroviária, 15 de Piracicaba, América de Rio Preto, Portuguesa, Guarani, Palmeiras e Novo Horizontino, né? No grupo preto, a briga fica principalmente entre Corinthians e Bragantino. O Corinthians claramente favorito, né? O Corinthians tinha sido o time de melhor campanha na primeira fase, com 32 pontos, mas o Corinthians tinha com 33 pontos. Mas o Corinthians tinha um problema. Era um time que empatava muito. Naquela época o empate não valia tão pouco quanto hoje, porque como a vitória só valia 2, então 2 empates equivaliam a uma vitória e uma derrota.
O Corinthians tinha perdido na estreia daquele campeonato, mas depois o Corinthians fica 22 jogos invictos na primeira fase. E nessa fase final o Corinthians também fica invicto, são mais 12 jogos invictos. Então o Corinthians completa 34 jogos invictos, até ganha a taça dos invictos, que era um troféu que se dava pro time que ficou mais tempo invicto, sei lá o que, né? Ficava com uma série longa de invencibilidade. E tinha prestígio na época esse troféu, né? Era um troféu simbólico, mas tinha prestígio. Mas o Corinthians empatava muito. Na primeira fase, depois de perder na estreia, ele faz 22 jogos e empata 11. Né? E na segunda fase ele continua empatando muito. Ele chega na última rodada, depois de 11 jogos, com 5 vitórias e 6 empates. Então ele chega na última rodada 1 ponto atrás do Bragantino. O Bragantino que até tinha perdido o jogo, mas não empatava tanto. E o último jogo é um confronto direto em Bragança Paulista. O Bragantino consegue segurar o 0-0 e na verdade o Bragantino até podia ter ganhado o jogo em alguns momentos, né? Não foi um jogo equilibrado, não foi uma pressão não. O Bragantino fica em primeiro lugar com 18 pontos, o Corinthians fica com 17. O Botafogo de Ribeirão chegou a acompanhar os dois por um tempo, acabou não tendo fôlego, ficou em quarto lugar. O Santos ficou em terceiro no final das contas. No grupo vermelho, a briga fica entre Novo Horizontino, Palmeiras e Guarani. E os três chegam à última rodada com chances de classificação. O Palmeiras era o líder do grupo, até que na penúltima rodada o Palmeiras perde do Guarani. E daí quando o Guarani entra de vez na briga. E o Novo Horizontino assume a liderança quando ganha do América de Rio Preto. Então chega na última rodada com o Novo Horizontino com 15 pontos, o Palmeiras e o Guarani com 14. O Novo Horizontino vai a São Paulo enfrentar a Portuguesa no Canindé. O Palmeiras joga em casa com a Ferroviária, que era a lanterna do campeonato. E o Guarani joga em Piracicaba contra o 15. É um jogo sempre complicado para o Guarani porque tem muita rivalidade entre os dois times, né? Campinas e Piracicaba são próximas. E 15 e Guarani tem uma rivalidade histórica, já não era daquela época e não é de hoje também, né? E o 15 de Piracicaba era o vice-lanterna. A pedreira era do Novo Horizontino com a Portuguesa, que a Portuguesa até algumas rodadas antes ainda tinha alguma chance de classificação. Então era um time mais forte ali, era um time de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Guarani empata com o 15 de Piracicaba por 1-1, então não é suficiente para salvar, porque o Guarani tinha que ser primeiro do grupo em pontos. Porque se empatasse na pontuação, classificava o time de melhor campanha. E a melhor campanha era do Palmeiras, depois do Novo Horizontino e depois do Guarani. O Guarani vinha da repescagem. O Guarani empata com o 15 de Piracicaba, já não servia, já foi eliminado aí, porque o Guarani tinha que ganhar e os outros dois tropeçarem. O Novo Horizontino empata com a Portuguesa no Canindé por 1-1. E a torcida da Portuguesa, em determinado momento, fica pedindo para a Portuguesa entregar o jogo, né? Porque eles veem que o Palmeiras está jogando com a lanterna, com a Ferroviária, a chance do Palmeiras ganhar é enorme. Então, se Palmeiras e Novo Horizontino empatassem pontos, o Palmeiras passava. Então a torcida portuguesa pede para a Portuguesa entregar o jogo, mas a Portuguesa não entrega e fica no 1-1. Mas o Palmeiras joga com a Ferroviária em casa. Em Araraquara, o jogo tinha sido 3-0 para o Palmeiras. A Ferroviária tinha só 4 pontos em 11 jogos. Tinha uma vitória e 2 empates. Mas a Ferroviária estaciona o ônibus ali, nem se usava esse termo estacionar o ônibus, né? Fica toda atrás e a bola não entra. E daí começa a bater o trauma, né? À medida que o jogo vai passando, vai batendo o trauma de eliminações do Palmeiras. O Palmeiras vinha já numa fila desde 76 e já havia muita piada com a fila do Palmeiras. E o Palmeiras vinha numa série de eliminações no Campeonato Paulista contra times do interior, né? Em 85 o Palmeiras eliminado perdendo em casa do 15 de Jaú, do Wilson Mano, na última rodada. Depois de ter vencido o jogo em Jaú, o Palmeiras acaba perdendo em casa. Em 86 ele perde a final do Paulista no Morumbi para Inter de Limeira. Em 87 cai para o São Paulo, em 88 cai num grupo com Corinthians e São Paulo, mas em 89 ele cai para o Bragantino. O Palmeiras estava invicto, tinha tomado 6 gols no campeonato inteiro, daí joga com o Bragantino na segunda fase, perde por 3-0, não consegue se recuperar e é eliminado ali pelo Bragantino. Então o Palmeiras vinha com muitas eliminações para time do interior, e isso fazia parte da piada. E daí estava sendo eliminado pelo Novo Horizontino num jogo contra a Ferroviária. Começa a bater o nervosismo, o Palmeiras começa a ter dificuldade na partida e a coisa não desenrola, né? No final do jogo, o Aguirre Garay, zagueiro uruguaio do Palmeiras, que até jogou muito bem, teve uma boa passagem no Internacional antes, chutou uma bola na trave no finalzinho, mas a bola não entra de jeito nenhum. Fica no 0-0 e o Palmeiras é eliminado no campeonato.
O jogo foi no Pacaembu. A torcida do Palmeiras irada, ela dá pra ir, pra quem não conhece São Paulo, do Pacaembu pro Parque Antártica, né, pra sede do Palmeiras, onde hoje é o Allianz Parque. É uma caminhada razoável, assim, mas dá pra ir a pé. A torcida começa a ir em direção ao Parque Antártica, a sede do clube lá, pra protestar. E em determinado momento eles começam eles na Rua Turiaçu, atual Rua Palestras, eles começam a jogar pedras para dentro do clube, né? E na época, na configuração, tinha no portão principal, tinha o portão principal, daí já tinha umas alamedas do clube, e daí já tinha a sede social com um vitral, uma sala com vitral, e onde dentro era a sala de troféus. As pedras que a torcida do Palmeiras atira passam por cima do muro e batem, quebram o vitral e acertam vários troféus, e vários troféus são destruídos. E durante muito tempo o Palmeiras não tinha conseguido recuperar tudo, não. Tá? Muitos troféus tinham ficado realmente bastante destruídos aí pela fúria da torcida protestando, e acabou destruindo os troféus do Palmeiras aí que completava mais um ano de fila. Na final vão Bragantino e Novo Horizontino, que foi apelidada de a final caipira, uma final tida como uma grande surpresa, sei lá o que, e foi realmente uma surpresa, ninguém esperava. O Bragantino já vinha num bom momento, tinha sido semifinalista no Paulista de 89, tinha sido campeão da segunda divisão nacional em 89 também, então é um time que já vinha despontando como uma equipe forte do interior, mas o Novo Horizontino era um time que até o ano anterior lutava para não cair. Então o Novo Horizontino vem com um time meio surpreendente. Mas se a gente olhar no papel hoje, não foi tão surpreendente assim. Os times eram bons, né? O Novo Horizontino tinha o Maurício, goleiro, que depois vai para a Portuguesa, é convocado para a seleção brasileira e depois faz parte do Corinthians, bicampeão brasileiro de 98 e 99, inclusive 98 ele até assume a titularidade, o Ney é titular, mas depois ele assume a titularidade ao longo de 99 e até a chegada do Dida. O Novo Horizontino ainda tinha o Luiz Carlos Goiano, que depois vai para o São Paulo, faz parte do São Paulo do Tele Santana, que é campeão do mundo, tudo. Então é um jogador que conseguiu muitas glórias imediatas, e depois ainda vai para o Grêmio, faz parte do time do Grêmio, campeão da Libertadores de 95, o Grêmio do Filipão. Tinha o Paulo Sérgio, né, atacante, que ele era do Corinthians, estava emprestado ao Novo Horizontino. No segundo semestre ele é devolvido ao Corinthians, ele é campeão brasileiro pelo Corinthians em 90, e depois ele vai para a seleção brasileira e ele faz parte do elenco campeão do mundo em 94, na seleção tetracampeã. Tinha também o Márcio Santos, zagueiro, que era a grande revelação do Novo Horizontino daquele campeonato, o Márcio Santos, que depois ele é campeão do mundo em 94, né? Depois, 4 anos depois, ele também estava sendo campeão do mundo, mas como titular e fazendo parte da seleção da Copa do Mundo. E o técnico era o Nelson Batista, que vinha do Atlético Paranaense. Com esse Novo Horizontino faz uma campanha de muita projeção, é contratado pelo Corinthians e leva o Corinthians a seu primeiro título brasileiro ainda naquele ano. E depois se tornou um técnico bastante vitorioso, com algumas derrotas também, tudo, mas é um técnico que se consolida no futebol brasileiro. O Bragantino tinha o Marcelo no gol, que até era um bom goleiro, vai para o Santa Cruz depois, né, faz uma carreira lá. Na lateral direita tinha o Gil Baiano, que depois vai para o Palmeiras, também é convocado para a seleção brasileira. Tinha o Mauro Silva, que 4 anos depois era campeão do mundo com a seleção brasileira, como volante titular. Tinha o Robert, que depois vai para Santos, Atlético Mineiro, faz parte daquele time do Santos do Diego e do Robinho, que sai da fila no Campeonato Brasileiro de 2002. Tinha o Tiba, que era um atacante que despontava bem no Bragantino da época, depois até teve passagem por grandes equipes, vinha do Vasco, volta pro Vasco, tudo. E tinha o Mazinho no ataque, e o Mazinho que depois do Bragantino ele é vendido para o Bayern de Munique, né, também que era tido como um nome importante. E o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, né? Então eram dois times com muitas figuras importantes que depois acabaram despontando e se consolidando no cenário nacional e até internacional do futebol. Então, na época, muita gente não percebia, mas depois pôde-se ver que não foi uma final puramente acidental entre dois times do interior. Tinham bons jogadores ali e dois técnicos que ficaram entre os melhores do Brasil na década de 90 principalmente, mas o Luxemburgo ainda com carreira
carreira para a década de 2000. O Nilson Batista também foi campeão com esporte, tudo. Quer dizer, 2 técnicos aí para os 20 anos seguintes, pelo menos, ficaram entre os principais técnicos do futebol brasileiro, né? Então foi essa a história do Campeonato Paulista de 90, um campeonato bastante bizarro, porque teve uma final, a primeira final de times do interior, depois até se repete, né? Mas foi a primeira final com times só do interior. Mas que 2 times que acabaram se mostrando muito mais fortes do que pareciam na época. E teve o tal rebaixamento do São Paulo, que, como eu disse aqui, expliquei, não foi rebaixamento. Vou deixar na descrição links ali para quem quiser saber mais sobre a história do rebaixamento do São Paulo, já detalhando com recortes de jornal, tudo para saber, tá bom? Se gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sino para receber a notificação e tchau!